Bom dia, amados. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Olha para o seu cônjuge e fala uma expressão de amor, uma frase aí de amor que expresse realmente o seu carinho, o seu cuidado para com o seu cônjuge. Tome a iniciativa. Eu quero pedir para os homens tomarem essa iniciativa de falar, porque normalmente são as mulheres primeiro, né? Então os homens vão falar uma palavra, uma frase de amor para sua esposa, olhando na íris dos olhos, olhando bem na íris, nos olhos, e falando essa frase de amor, e as mulheres depois, na sequência, façam isso também, nossas queridas. Bem, amados, foi me dado a incumbência, então, de falar sobre a iniciativa. Essa iniciativa que é uma ação que move o casamento para a direção certa. E eu gostaria de falar, antes de falar desse assunto, eu quero só aqui lembrar aqui da pastora Sueli, falou sobre mim, né? Quando eu dei aquela piscadinha para minha gatinha, né? Para minha esposa, e funcionou, viu, irmãos? E naquele dia, nós pudemos conversar e iniciou ali uma amizade entre nós. E depois de alguns meses ela falou, ela falou para mim, se você quer realmente namorar comigo, tem que falar com meus pais. Ela já tinha aceitado. Naquela época era assim, né, irmãos? Aquela cultura, tem que falar com os pais. Eu estava tão tenso, mas tão tenso, para falar com os pais dela, que naquele dia, ela fez um bolo de fubá. E na hora que eu fui comer aquele bolo de fubá, eu me engasguei com aquele bolo de fubá. Eu estava muito tenso, mas sabe aquela vergonha ali, os pais olhando para mim, os irmãos, todo mundo olhando para mim, Jesus, onde eu estou aqui, eu parecia um leão na cova dos Daniéis, né, irmãos? E aí eu me engasguei, fui lá no banheiro, eu vi, mas sabe, amados, eu não fiquei com trauma de bolo de fubá, muito pelo contrário. Eu gosto de bolo de fubá, a partir deste dia. Por quê? Porque eu vi um amor tão grande para comigo, uma preocupação. Inclusive a minha esposa, né, que hoje é minha esposa, ela falou, meu Deus, será que eu perdi, né? Será que eu não vou casar com ele? Porque ela ficou muito preocupada. Eu vi o amor dos pais dela, os irmãos, tudo ali comigo, aquela tensão. E eu passei a gostar de bolo de fubá. Eu tinha um cabelo naquela época, né? Estilo assim, uma cabeleira, né? Parecia uma Alain Delon, né? Não era bem assim, coitado do Alain Delon, se souber disso. Mas hoje eu gosto muito de bolo de fubá. Mas eu quero só advertir vocês, no dia 25 de agosto é meu aniversário, por favor, não me dê tanto bolo de fubá assim, irmão. Mas, irmãos, porque você falar aqui no público, daqui a pouco, bastante bolo de fubá. Eu gosto, eu amo demais, né? Mas, irmãos, não dá para falar sobre esse assunto de iniciativa, senão a gente lembrar daquele que é a fonte de toda a inspiração sobre a iniciativa, a não falar de Deus, do Senhor, né? Foi Ele que iniciou, foi Ele que teve a iniciativa de enviar Jesus para morrer no nosso lugar, para dar a sua vida, mas Ele ressuscitou, por isso que nós estamos aqui juntos como casais, nesse dia ouvindo a palavra de Deus. Ele é o responsável por essa iniciativa. Então não dá para falar mesmo sem olhar para isso. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 2, no verso 18. Eu quero ler esse texto. Antes de ler esse texto, nós ouvimos o pastor Fernando falar ontem sobre Gênesis 26, né? Sobre o propósito de Deus, 28 também. Que o propósito de Deus de ter criado a família, que é a célula máter da sociedade, se os homens reconhecem isso, imagine Deus que foi o inventor, o criador da família. Então, com o propósito de, através do homem e mulher, os filhos manifestarem a glória de Deus, o poder, sua graça aqui na terra. E de gerarem filhos piedosos e cuidarem, administrar a terra com juízo e justiça. E ele falou também sobre Gênesis 2:24, né? Deixa o homem, seu pai e sua mãe unir-se, a sua mulher, serão ambos uma só carne. Esse deixar é um deixar literal, geográfico, de dependência, né? Você vai formar uma outra família. Isso é importante para ser uma só carne agora. Está na mesma página, numa mesma visão, construir uma família junto, é isso que Deus nos chamou para nós fazermos. Mas eu quero ler aqui Gênesis 2:18, que diz assim,
Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda, né? Esteja uma auxiliadora ao lado dele, junto dele, ao lado, não na frente, nem atrás. Deus tirou o homem da costela, Deus tirou a mulher da costela do homem, não da cabeça para que ela não fosse maior, nem dos pés para não ser capacho, mas do lado. Então, dá uma olhada aí para a sua costelinha, olha que bênção que ela é. Está vendo, irmãos? Mas, interessantemente, que Deus deu para Adão dignidade e autonomia para ele cuidar, para ele dar nome dos animais, como nós vimos ontem. Mas Adão estava tão tranquilo ali, dando nome dos animais, olhando as plantas, as flores, as árvores, mas ele precisava crescer, né, irmãos? Ele precisava ter paciência, precisava crescer em paciência, em amor, em serviço. Então Deus fez a mulher para ele. Esse rapazinho está muito sossegado. Vou dar para ele um teste para ele tem que crescer, né? Deus então fez a mulher. Mas veja o versículo 21, irmãos. Olha que interessante, isso aqui é uma chave, olha. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas. Quantas costelas ele tirou? E ele fechou o lugar com carne, diz aqui o texto. Ele não tirou duas costelas. Então, homens, é uma costela, viu, irmãos? Não fica com gracinha não, tá? É uma costela só, que Deus tirou e ele fechou o lugar com carne. Então foi Deus que fez isso, para a gente amar, para a gente cuidar muito bem, para a gente estar junto, né, conectar, para a gente gerar filhos, uma descendência de piedosos, cuidar muito bem deles. Foi Deus que fez isso, foi Deus que fez isso conosco. Então, queridos, Gênesis 2, 18 e 21, que eu acabei de ler, né? E nós precisamos então ter uma iniciativa, o homem principalmente, desculpa assim, eu estou com um pouco de dificuldade de falar, que eu estou fazendo um tratamento, processo aqui na minha boca, nos meus dentes, e eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar, mas dá para entender, né, irmãos? Tudo bem? Está dando, né? Tá bom. Deus teve a iniciativa, amados, de, então, colocar o homem como líder espiritual. O homem é um líder espiritual da sua casa. Muitas vezes a gente fica terceirizando responsabilidade espiritual para a esposa, não que ela não tenha, mas nós, como homens, Deus colocou você como líder espiritual. E certa feita, eu estava lendo outro dia, havia um seminário de homens líderes espirituais de suas casas. E havia duas entradas. Havia lá uma placa escrito assim, aqui, esta porta aqui para homens líderes espirituais de suas casas. E essa outra é para os homens que não são líderes espirituais. E, de repente, as filas começaram a se formar. Quer dizer, na verdade, foi uma fila só, né? E naquela fila que homens não são espirituais de suas casas, estava muito grande, muito grande. E só havia um homem só naquela fila, onde que era o homem espiritual de sua casa. E aqueles homens olharam e falaram, puxa vida, ele tem aqui certamente ele pode nos ajudar. Ele deve ter um testemunho muito forte aqui, nós queremos saber. E foram perguntar para ele, escuta, por que o senhor está nessa fila? Ele olhou bem e falou, não sei, foi minha mulher que mandou vir para cá. Então, nós precisamos de homens líderes espirituais de suas casas. Nós não podemos abrir mão disso, irmãos. E Deus cobra isso de nós. E nós precisamos ter o hábito de orar, de buscar a Deus, de ter uma devocional, não só a sós com Deus particular, mas também com a esposa. Tem que criar esse hábito. Nossa, está correndo demais esse relógio. Então, irmãos, deixa eu contar um pouquinho do meu testemunho. Nós morávamos em São Paulo, minha esposa e eu, e nossa família, né? O Fernando, jovenzinho, Samuel ainda não tinha nascido, e as duas nossas filhas, outras, estavam juntos. E nós então iniciamos uma célula em nossa casa, chamada Grupo Familiar.
Naquela época nós iniciamos, mas estava indo ali, a gente orava, mas de repente eu tive a iniciativa de falar com a minha esposa, bem, vamos levantar mais cedo para a gente orar por este grupo, orar para que nós amávamos os nossos vizinhos, nós queríamos ver os vizinhos se convertendo, as famílias se convertendo, e nós começamos a orar, e nós entendíamos, amados, que nós éramos uma família, nós éramos as pessoas responsáveis pelo nosso bairro, responsáveis no sentido espiritual, a gente entendia isto no nosso espírito, e começamos então, tivemos a iniciativa de levantar todos os dias, mais cedo, eu saía às 6 horas para trabalhar, mas às 5 horas nós levantávamos, e fizemos isso por anos a fios, levantando às 5 horas da manhã, às vezes um pouquinho antes, e a gente orava. Deus começou a abençoar muito aquele bairro lá, muitas pessoas começaram a chegar em casa, nosso grupo era um grupo grande mesmo, já umas 70, 80 pessoas, 90, um dia o pastor Osmar foi lá, tinha 120 pessoas em casa, né? Então não tinha mais lugar para a gente ficar, a casa estava abarrotada, muito cheia de gente, a gente ficava lá do lado de fora, lá na garagem, ficava para todo lado, e por causa do tempo de oração, iniciativa de orar, irmãos, não desistir das pessoas, amar pessoas, a gente usa coisa, mas ama pessoas. Deus nos chamou como família, como casais para isto. Foque nisso, coloca seu coração, a sua vida em amar pessoas. E tenha essa iniciativa. Então nós estivemos lá e Deus começou, abençoou. Foi quando então nós tivemos a iniciativa de começar aqui em Guarulhos. Não foi fácil, nós estamos hoje aqui, amados, essa igreja, graças a Deus, uma igreja abençoada, linda, maravilhosa, mas não foi fácil, nada é fácil, tem que ter iniciativa. Precisamos ser pessoas que nós temos que ter iniciativa. E nós então tivemos a iniciativa de começar um grupo aqui em Guarulhos, uma célula, há 29 anos atrás, com 4 casais em uma sala. De repente esse grupo começou a crescer, a gente orando, buscando a Deus, viemos de São Paulo para cá, e começou a crescer, nós fomos para a garagem. E é um testemunho que eu não esqueço, esses testemunhos, a gente não esquece disso aí. E nós estávamos na garagem, certamente a vizinha escutava do lado a gente ali. E um dia, a vizinha colocou um rádio bem alto, mas assim, muito alto mesmo, para a gente não queria ouvir a nossa voz, mas também não estava dando para ninguém ouvir a nossa voz ali. Muito alto. E os irmãos olhavam para mim e diziam, mas o pastor, a gente não está conseguindo ouvir o senhor, não está conseguindo. Eu falei, irmãos, fiquem tranquilos, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, que esta vizinha, por amor ao Senhor, que ela desliga esse rádio, abaixa esse rádio, o rádio queimou. Fez puf, eu falei, meu Deus, que oração, que unção, será que... Eu olhei, Senhor, misericórdia, né? Misericórdia da minha vida aqui, né? O rádio queimou, e essa mulher então começou a perseguição com a vizinha. A perseguição, todos os dias ela gritava, ela xingava, falava, e jogando indireta lá e tal. E a vizinha, então os vizinhos, aliás, estes nossos irmãos anfitriões, né, me chamaram e disseram, olha, nós não podemos continuar mais aqui, porque está difícil suportar essa vizinha. E nós não sabemos o que fazer, porque a vizinha está todos os dias, o senhor não imagina. Eu falei assim, gente, vamos pensar juntos, vamos orar. Eu disse, vamos fazer o seguinte, observem o que ela gosta, essa vizinha gosta. Aí ela pensou, eu acho que ela gosta de planta, porque na garagem dela está cheio de planta. Eu falei, então, vai na feira, compra, sabe aquele vasinho pequenininho? Vai lá, pouca coisa, simples. E oferece para ela. Ela falou, eu vou tentar fazer. Eu falei, então vai, tem a iniciativa de fazer isso. E ela foi, irmãos, aquilo mudou realmente, totalmente aquela vizinha. A vizinha parou de falar, e outro dia ela queria nos conhecer, e ela foi lá no grupo. Mas a gente não ficou por muito tempo, porque aí nós crescemos e multiplicamos várias vezes, né? Mas então, tem que ter a iniciativa de amar, de servir as pessoas, ter paciência, de olhar não para aquilo, para as pressões que as pessoas fazem, né? Lá no seu grupo, né? Nós falamos de relacionamento, Deus é um Deus de relacionamento. De repente você vai passar por lutas na sua casa, na sua família, mas tenha paciência, ore, busque a Deus. E então, são essas iniciativas importantes que nós temos. Nós entendemos na nossa casa, amados, 3 coisas importantes, 3 iniciativas importantes que nós precisamos. Isso a gente não pode abrir mão. Isso é uma condição sine qua non, sem igual.
Não pode esquecer. Primeiro, leitura da palavra, conhecer a Bíblia. Tenha um hábito, crie o hábito de você ler a palavra, não somente sozinho, mas também com a sua esposa, com o seu cônjuge. Segunda coisa, a oração. Orar juntos. Terceira coisa, você valorizar, estar na igreja, você como igreja, você é a igreja organismo vivo, estar na igreja organização, que é aqui a comunidade, nós estamos aqui, e nunca você dá sugestão para os seus filhos, se eles gostam ou não de vir para a igreja. Não façam isso. Mostra que é um hábito na sua vida, de gostar. São 3 coisas importantes que nós valorizamos, nós iniciamos, nós tivemos a iniciativa de entender isso como valor de Deus para nossas vidas. Então, de orar, de buscar a Deus. E nós criamos esse hábito, e nós temos o hábito, minha esposa, eu temos esse hábito de orar, não somente a sós com Deus, mas também de nós orarmos juntos, né? E outro dia, amados, eu tinha que sair muito cedo de casa, e naquela noite cheguei em casa, tomei um banho, aquele dia eu soltava o pó da rabiola. Estava muito cansado, eu estava aos cacos, fisicamente. E eu falei para a minha esposa, bem, vamos fazer a devocional então, não devo fazer de manhã, vamos fazer agora? Eu falei, bem, por favor, você me perdoe, agora eu vou só fazer uma oração e vou dormir, porque eu estou cansado. Ela falou, tá bom. Ela me respeitou, ela sempre foi assim, muito amada, minha querida, preciosa, né? Mais de 50 anos de casados, né, irmãos? E que nós nos amamos. E a gente ora junto. Desculpa aí. Eu disse assim, eu vou dormir, eu vou descansar, mas, irmãos, eu fui deitar. Como nós temos o hábito, eu não conseguia dormir. Eu falei, poxa, minha esposa foi tão amorosa, me chamando para orar. Levantei e falei, estou aqui, vamos orar. Vamos fazer a nossa devocional. Sabe, queridos, então a gente tem que criar esse hábito. Quando você cria o hábito, isso é tão legal, você está sempre em comunhão com Deus, com as pessoas, com a esposa, com o seu cônjuge, com a sua família. E é isso, meus irmãos. E é isso que eu queria. Falta quantos minutos? Só 8. Já acabou, meu Deus do céu. Agora que estava esquentando, mas amém, eu vou obedecer, tá? Eu vou tomar a iniciativa aqui de obedecer meu filho. Tá bom, irmãos, vamos para a aplicação então, né? Bom, o que temos que fazer, amados? Bom, deixa eu só concluir dizendo assim. Meus irmãos, enquanto as Forças Armadas procuram homens habilidosos, peritos em que fazem, o Senhor está procurando homens e mulheres cheios de amor, cheios do Espírito Santo, e que amem vidas, e que têm a responsabilidade, né? A iniciativa de cuidarem bem dos seus filhos, seus filhos que marcarão, que farão a diferença nessa nossa nação. São as nossas gerações, a gente precisa tomar muito, olhar para eles. Não fica olhando só para o seu umbigo, na sua geração, olha lá para frente. Nós falamos muito sobre essa questão. Deus abençoe vocês. Deus está procurando cada um. Deus abençoe.